Você já teve aquela estranha sensação de que algo invisível está tentando se comunicar com você? Não estamos falando de sons assustadores no meio da noite ou de filmes de terror. Estamos falando de pequenos sinais e, entre os sinais mais intrigantes, a súbita presença de formigas dentro de casa. Elas aparecem de forma quase mágica, surgem nos cantos, nos armários, na cozinha, no banheiro, às vezes até no seu quarto, como se estivessem tentando te contar algo, sussurrando em silêncio uma mensagem que só quem está espiritualmente desperto pode compreender. A vida moderna nos ensina a tratar tudo de forma lógica e imediata. Se há formigas, chame o dedetizador. Mas há coisas que a razão não capta, realidades que não podem ser varridas com uma vassoura ou anuladas com um spray. E é justamente nesses detalhes, nesses pequenos distúrbios da rotina, que o universo começa a sussurrar. E quando você ouve com o coração, entende, não é apenas uma infestação, é um chamado invisível. Não importa onde você esteja agora, mas se algo dentro de você decidiu apertar o play nesse vídeo, é porque uma parte da sua alma reconhece que há algo mais por trás do que você está vivendo. E talvez, só talvez, as formigas que aparecem com tanta insistência em sua casa estejam ligadas a isso. O número de pessoas que associam a presença de formigas a mudanças, ciclos espirituais e transformações é surpreendente. Há quem diga que são sinais de bênçãos se aproximando, outros que é a manifestação física de inveja ou energia densa. Algumas avós diziam: quando formigas entram pela cozinha é sinal de mudança na família. E curiosamente, muitas dessas mudanças realmente aconteciam. Mas antes de mergulharmos no que essas pequenas mensageiras podem estar nos dizendo, precisamos entender uma coisa essencial. Nossa casa é uma extensão do nosso campo energético. Ela absorve o que sentimos, o que pensamos e, às vezes, sofre por nós. E é por isso que certos ambientes nos acolhem e outros nos afligem. A casa não é apenas um conjunto de paredes. Ela é um espelho invisível da alma. Pense por um instante. Quando você está bem emocionalmente, o que costuma acontecer com a energia do seu lar? A luz parece mais clara, os ambientes mais arejados e até o barulho do mundo lá fora parece distante. Mas quando você está triste, preocupado, ansioso, parece que tudo pesa. A casa escurece, o ar parece mais denso e até a poeira aparece com mais facilidade. Não é impressão, é conexão espiritual. Agora, adicione a isso as formigas. São animais organizados, coletivos, disciplinados e que, mesmo sendo pequenos, demonstram uma força imensa. A chegada repentina das formigas pode não ser um acidente, mas sim um reflexo material de um processo que está acontecendo dentro de você ou ao seu redor. O universo raramente grita, ele sussurra e os sinais chegam em formas simbólicas. Talvez você já tenha notado um padrão. Formigas que aparecem em sua casa após visitas específicas, ou após brigas, ou quando você começa a pensar demais em um problema sem solução. Elas vêm, silenciosas, discretas, mas presentes. E tudo tem um motivo. É por isso que neste vídeo vamos falar sobre sinais espirituais ocultos no ambiente doméstico. Vamos entender por que a sua casa pode estar falando com você e o que exatamente ela quer te dizer. Vamos interpretar esses sinais como mensagens do universo. Vamos diferenciar quando eles são um alerta ou uma bênção. E mais do que isso, você vai aprender a limpar espiritualmente a sua casa de maneira simples, segura e eficaz, para restaurar a harmonia e a paz. Ao final desta jornada, você terá em mãos um conhecimento ancestral que muitas sabedorias tentaram transmitir por séculos. O poder de ouvir o invisível através do visível. E se você chegou até aqui é porque está pronto para olhar com novos olhos o seu lar. E eu te convido a deixar o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, esta é uma ótima oportunidade de se juntar a nós. Essas pequenas atitudes têm um grande valor para o meu trabalho aqui no YouTube. E eu agradeço. Vamos juntos desvendar a verdadeira simbologia espiritual das formigas. Seriam elas mensageiras do invisível ou coincidência? Vamos começar com um ponto central. Nada é por acaso.
Essa frase pode soar poética, mas na espiritualidade ela é uma chave de entendimento profundo. Tudo o que se manifesta no plano físico tem uma raiz energética ou espiritual. E é justamente por isso que quando algo fora do padrão começa a acontecer em nossa casa, como uma invasão repentina de formigas, é essencial parar e observar. Na visão espiritualista, as formigas são seres simbólicos de disciplina, trabalho em equipe, persistência e preparação. Elas surgem com frequência como arquétipos em sonhos, visões e até rituais de purificação. Mas quando aparecem no ambiente físico, carregam mensagens mais específicas. Alguns espiritualistas acreditam que a sua presença pode representar um chamado para agir com mais organização e foco, ou um aviso de que ciclos estão prestes a mudar, ou um reflexo de energia acumulada e parada, especialmente em lares onde há estagnação emocional, ou ainda a manifestação física de vibrações densas como inveja, ressentimento e sobrecarga espiritual. E isso tudo não é novo. Civilizações antigas já reconheciam nas formigas um simbolismo profundo. Entre os indígenas, por exemplo, há tribos que consideram as formigas como guardiãs da terra. Elas são observadas antes de decisões importantes. A direção em que caminham, o ritmo com que se movem, tudo é interpretado como uma mensagem espiritual. Mas é na Bíblia que encontramos talvez uma das mais impactantes referências. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 8, lemos: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Essa passagem é poderosa porque não apenas reconhece a sabedoria natural das formigas, como também nos convida a imitá-las. A Bíblia está dizendo, em outras palavras, observe as formigas, elas têm algo a te ensinar. E agora pense comigo. Se Deus usou as formigas como metáfora de sabedoria nas Escrituras, por que ele não consideraria a sua aparição em casa como uma mensagem real? Se elas aparecem de forma insistente e fora do padrão, talvez o que esteja sendo enviado até você não seja apenas um inseto, mas um sinal de que algo precisa ser compreendido e transformado. Há também um lado mais delicado dessa interpretação. Em muitas culturas e doutrinas esotéricas, as formigas podem ser vistas como transmissoras de energia acumulada, especialmente em ambientes sobrecarregados. Elas se alimentam de migalhas, restos esquecidos e, simbolicamente, isso pode representar emoções não resolvidas, mágoas antigas e memórias mal processadas. Em termos energéticos, elas são atraídas por frequências baixas, assim como pela matéria física. Se a casa está sobrecarregada, não de sujeira, mas de peso emocional, elas sentem. E talvez esse seja o ponto central de tudo o que estamos dizendo aqui. A sua casa é o seu templo. E como qualquer templo, ela reage ao que entra, ao que permanece e ao que você permite crescer em seu interior. Me conta nos comentários se você já viu formigas em sua casa e se você teve alguma percepção espiritual nesse momento. Eu vou adorar saber. Então, da próxima vez que você notar formigas aparecendo do nada, pare por um momento, respire fundo, observe onde elas estão. Qual foi o seu sentimento no dia anterior? Quem visitou a sua casa? Que tipo de pensamento você tem alimentado? Essas perguntas podem parecer simples, mas são espiritualmente poderosas. Porque quanto mais conscientes nos tornamos, mais sensíveis ficamos aos sinais do universo. E é nesse estado de atenção que as mensagens se revelam. Mas agora que já entendemos que as formigas podem sim ser mensageiras do invisível, surge uma nova questão. O que exatamente elas estão tentando nos dizer? Estariam nos alertando sobre algo perigoso ou talvez nos anunciando uma bênção a caminho? Como diferenciar um sinal de alerta de um sinal de mudança positiva? E é isso que vamos desvendar. Vamos começar pelo lado mais delicado, o sinal de alerta. Imagine por um instante que a sua casa é um campo espiritual, como um jardim. Nesse jardim, cada pensamento seu é uma semente, cada emoção uma chuva, cada ação uma poda ou um crescimento. E agora pense nas formigas como pequenos mensageiros que percorrem esse campo e identificam o que está fora de equilíbrio.
Quando elas surgem de forma intensa, repentina e descontrolada, pode ser que estejam avisando sobre uma energia densa, uma invasão espiritual ou até mesmo uma emoção mal resolvida que está se manifestando no ambiente físico. Esses sinais de alerta são comuns em situações como após visitas que causam desconforto emocional ou espiritual, ou períodos prolongados de brigas, discussões e ressentimentos dentro de casa. Fases em que alguém da família está emocionalmente sobrecarregado, deprimido ou espiritualmente distante. Locais onde há excesso de objetos quebrados, entulhos ou bagunça energética acumulada. Ou ainda quando alguém dentro do lar está sendo alvo de inveja ou julgamentos negativos externos. O comportamento das formigas pode indicar exatamente o foco da energia espiritual desequilibrada. O local onde elas aparecem, seja na porta da casa, na cama, na pia da cozinha, nos armários, diz muito sobre o que está sendo atingido ou vulnerável. Se é no quarto, pode estar ligado a relacionamentos íntimos ou sono perturbado. Se é na cozinha, pode ter relação com a energia alimentar, prosperidade ou nutrição emocional. Se aparecem na porta de entrada, talvez estejam alertando sobre quem está entrando e com qual energia. Mas agora vamos para o outro lado da moeda, o sinal de bênção. Sim, é possível, e muitas vezes real, que as formigas apareçam como mensageiras de abundância, transformação positiva e movimento de bênçãos. Lembre-se, na Bíblia, elas são exemplos de sabedoria, preparo e ação disciplinada. E no mundo espiritual, onde tudo é energia em movimento, elas podem simbolizar o começo de um novo ciclo, a manifestação de um desejo antigo ou até a confirmação de que o universo está respondendo às suas orações. Sinais positivos costumam acontecer quando você está prestes a viver uma mudança importante, mudança de casa, emprego ou fase de vida. Depois de períodos de muita oração, fé e conexão espiritual intensa. Ou quando um antigo bloqueio energético está se desfazendo e a energia começa a circular novamente. Ou ainda logo após atitudes de perdão, reconciliação ou decisões importantes em sua vida espiritual. Perceba como o padrão de aparecimento pode ser a chave para a interpretação. O universo fala em ciclos, e as formigas, organizadas como são, também se manifestam em ciclos. Quando é repentino e localizado em espaços carregados ou vulneráveis, tende a ser um alerta. Quando é mais fluido, externo e próximo a momentos de decisão ou mudança, tende a ser bênção. Mas é sempre essencial lembrar, o que define a mensagem não são apenas os fatos externos, mas o seu estado interno. Por isso, para interpretar corretamente se as formigas estão te alertando ou te abençoando, você precisa se observar. Como está a sua vida emocional e espiritual nesse momento? Houve alguma mudança recente de rotina, de pensamento ou fé? Você sente paz ao vê-las ou inquietação imediata? Há algo que você vem ignorando e que pode estar sendo revelado? A espiritualidade exige sensibilidade, e quando falamos de sinais, estamos entrando no campo da escuta profunda. E é por isso que antes de agir impulsivamente é necessário sentir não apenas com o coração, mas com o corpo, com a alma, com a intuição. É interessante observar também o tipo de formiga que aparece. Algumas são pequenas e quase invisíveis, mas insistentes. Outras são grandes, algumas mordem, outras não. Há quem diga que as formigas que mordem são alertas mais urgentes, como se tentassem literalmente acordar a pessoa para algo. Já as formigas que apenas passam e desaparecem podem estar cumprindo um ciclo natural de aviso ou confirmação espiritual. No fundo, o que tudo isso nos mostra é que a presença das formigas é uma linguagem simbólica, energética, espiritual, uma comunicação que exige atenção, respeito e resposta. Então, se as formigas estão na sua casa agora, respire. Não tema, mas também não ignore. Observe, reflita, agradeça e pergunte: o que você veio me mostrar? E se você sentir que o sinal é de desequilíbrio, de ataque energético ou espiritual, então é hora de agir, de proteger, purificar e restabelecer o sagrado da sua casa.
Vamos entender como o ambiente que nos cerca, nossa casa, nosso lar, não apenas abriga o nosso corpo, mas manifesta energeticamente o nosso estado emocional, mental e espiritual. Vamos partir de uma verdade simples, mas transformadora. A casa é uma extensão da sua energia vital. Tudo o que você sente, pensa e guarda, ou até o que você tenta esconder, se manifesta no ambiente físico. É por isso que pessoas espiritualizadas dizem que a bagunça externa é um grito da alma por ajuda. Essa conexão entre a alma e o espaço é profunda. A energia que você deposita nos objetos, nas paredes, nos móveis, é como uma segunda pele espiritual. Quando você guarda roupas que não usa há anos, lembranças de relacionamentos passados, objetos quebrados ou entulhos sem função, você não está apenas acumulando coisas, está estagnando energia. E onde há estagnação, há espaço para manifestações que o universo usa como alerta. As formigas, nesse contexto, não são vilãs, mas mensageiras. Elas circulam pela casa da mesma forma que a energia circula pela alma. Quando há harmonia, elas não permanecem. Quando há desequilíbrio, elas aparecem. Sua presença pode ser o sinal físico de um ambiente emocionalmente congestionado, um aviso discreto de que algo precisa ser transformado. A limpeza do lar é também uma limpeza espiritual. Cada canto varrido, cada objeto reorganizado, cada item doado ou descartado é uma parte da alma que se liberta. Quando limpamos a casa, clareamos a mente. O primeiro passo da cura espiritual do lar é reconhecer a dor oculta nele. Muitas pessoas fazem orações diariamente, mas vivem em espaços carregados de objetos que ancoram sofrimento, memórias negativas e energia estagnada. E o universo, que é sábio, envia os sinais, entre eles as formigas, para mostrar que algo precisa ser movimentado. É por isso que muitas aparições de formigas coincidem com momentos de desorganização emocional profunda. Elas não vêm do nada, são atraídas por frequências, vibrações e sensações. Se você se sente ansioso, cansado, sem forças e começa a perceber esses pequenos visitantes, talvez a sua casa esteja apenas tentando dizer: você precisa cuidar de si. Mas o oposto também é verdadeiro. Há pessoas que, ao decidirem mudar por dentro, começam intuitivamente a mudar o ambiente externo. E o mais curioso, as formigas desaparecem naturalmente. Isso porque quando a energia se alinha, o espaço se harmoniza, não há mais motivos para a manifestação do desequilíbrio. Se você deseja começar a transformação do seu lar e de si mesma, comece observando 3 áreas fundamentais. A entrada da sua casa. É por onde a energia entra. Ela está limpa? Há objetos quebrados? Você se sente bem ao cruzar a porta? A sua cozinha representa a nutrição, não só física, mas espiritual. A comida é feita com amor? Há harmonia nesse ambiente? O seu quarto é o seu refúgio mais íntimo. Há acúmulo, desordem? Você se sente acolhido nesse espaço? Esses 3 ambientes são centros de energia. Quando estão em equilíbrio, ajudam a manter toda a casa em harmonia. Quando estão em desequilíbrio, podem abrir portas invisíveis para a manifestação de sinais, como a aparição de formigas. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante. Você pode transformar a sua realidade externa, começando por dentro, mas também pode transformar o seu interior, organizando a sua realidade externa. A seguir, eu vou ensinar um ritual de limpeza espiritual simples e poderoso, capaz de restaurar a paz, dissipar as energias negativas e trazer leveza para o seu lar. Vamos unir fé, intenção e ação, porque conhecimento sem prática é sabedoria adormecida. Prepare-se, você está prestes a ativar a cura do seu lar e da sua alma. É uma prática simples, poderosa e acessível que une sabedoria ancestral com força espiritual e que pode transformar profundamente o seu lar e a sua vida. Lembre-se que um ritual não é um ato mágico desconectado da realidade. É um ato simbólico e energético, onde a sua intenção tem mais poder do que qualquer ferramenta. Quando você alinha corpo, mente e espírito, tudo ao seu redor começa a se alinhar também, e a casa responde. O campo energético muda, a vibração se eleva,
As formigas, se forem mensageiras de desequilíbrio, se vão, e o que fica é paz, leveza e proteção. Antes de qualquer ritual, é importante que você esteja em estado de presença. Isso significa escolher um momento do dia em que você esteja sozinha e sem interrupções, evitar fazer a prática com raiva, pressa ou medo, tomar um banho físico antes e mentalizar que está também se limpando energeticamente, colocar uma música suave, instrumental ou espiritual que te traga reconexão com o divino. Respirar profundamente algumas vezes e declarar com firmeza: estou pronta para transformar este espaço em um templo de luz. Os materiais necessários serão 3 colheres de sal grosso, que é um símbolo de purificação e descarga energética, 3 folhas de louro secas, que atraem proteção e prosperidade, um copo de vidro com água, que vai atuar como filtro de energias densas, uma vela branca, para representar a luz divina e a limpeza, um incenso de sua preferência, pode ser sálvia branca, alecrim ou lavanda, um prato branco, um pano limpo e um balde com água morna e gotas de vinagre ou álcool. Vamos ao passo a passo. Comece limpando o ambiente com um pano úmido e, se possível, com o vinagre branco ou álcool. Enquanto passa o pano, repita mentalmente: estou limpando todas as energias negativas, mágoas, medos e bloqueios deste espaço. Foque nos cantos, atrás de portas, janelas e especialmente onde as formigas costumam aparecer. Imagine que cada movimento seu está descolando a energia parada e abrindo espaço para o novo. Essa etapa é essencial. Não existe limpeza espiritual real em um ambiente fisicamente sujo. Após a limpeza física, escolha um local calmo, de preferência no centro da casa ou onde você sente que a energia está mais densa. No prato branco, coloque 3 colheres de sal grosso formando um círculo e dentro do círculo coloque o copo de vidro com água. Ao lado, disponha 3 folhas de louro em forma de triângulo, que é um símbolo de proteção espiritual. Acenda a vela branca ao lado do prato e do incenso. Feche os olhos, respire fundo e declare: que esta casa seja agora consagrada à luz, à paz e à harmonia. Que todo desequilíbrio seja transmutado em amor. Com as mãos sobre o seu coração, faça uma leitura consciente ou coloque um áudio para tocar no seu ambiente do Salmo 91, um dos mais poderosos da Bíblia. No final deste vídeo vai aparecer na tela um vídeo do meu canal, justamente com a leitura do poderoso Salmo 91. Você poderá colocar esse vídeo com o Salmo para tocar na sua casa. É só clicar na tela final deste vídeo. Enquanto recita ou escuta o Salmo, visualize uma luz branca preenchendo o ambiente, saindo da vela e se expandindo por toda a casa. Imagine que as paredes absorvem essa luz, o chão brilha e os cômodos vibram em paz. Com o incenso em mãos, vá a cada cômodo da casa. Ao entrar em cada um, diga: que este espaço seja livre de toda inveja, dor, medo e confusão. Aqui só habita o amor, a proteção divina e a prosperidade. Se você sentir necessidade, pode colocar um punhado de sal grosso nos cantos de algum cômodo específico e deixá-lo lá por 24 horas. Depois descarte no lixo, fora da sua casa. Volte ao altar. A vela deve queimar até o fim. O copo com água deve ser descartado na pia ou jogado na terra. As folhas de louro podem ser queimadas ou guardadas na sua Bíblia, bolsa ou dentro do seu guarda-roupa, como um símbolo de proteção. Ao finalizar, agradeça. Agradeço a espiritualidade de luz que me acompanha, protege e purifica este lar. Que minha casa seja abrigo de paz, fé e harmonia. Agora sente-se, feche os olhos e fique em silêncio por alguns minutos. Apenas sinta. Sinta o ar, a vibração, sinta o novo que está se instalando. E o que esperar após o ritual? Nos dias seguintes, você pode sentir sono profundo ou mais leveza ao acordar, uma mudança no humor dos moradores da casa,
desaparecimento de formigas ou redirecionamento natural delas para fora da sua casa, uma sensação de paz, clareza mental e alegria repentina. Oportunidades podem surgir, pessoas se afastando ou se aproximando conforme a sua nova vibração. Mas não se assuste com as mudanças, elas fazem parte da limpeza. Às vezes, o que parece confusão é, na verdade, uma reestruturação espiritual. Aqui vão algumas dicas para manter o ambiente espiritualmente limpo. Mantenha a casa arejada e iluminada com luz natural. Não acumule objetos sem função. Doe, descarte, libere. Leia um salmo por semana em voz alta em sua casa ou ponha o vídeo sugerido aqui do meu canal com os salmos para tocar no seu ambiente. Cultive plantas naturais. Espadas de São Jorge, alecrim, manjericão são excelentes purificadoras. Evite discussões pesadas ou palavras de ódio dentro do seu lar. Elas deixam resíduos energéticos. Ore e agradeça com fé, mesmo que brevemente todos os dias. Esse ritual é mais do que uma prática espiritual. É um ato de amor por você mesma, por sua casa, por sua história. Quando você realiza uma limpeza espiritual, não está apenas removendo a poeira energética, está reposicionando a sua alma dentro da sua própria história. Está dizendo ao universo: eu estou presente, eu escolho a luz, eu assumo o meu lugar como guardiã do meu lar e da minha energia, e essa decisão tem poder. E então chega o momento em que o universo responde. Sim, ele responde. E geralmente não com barulhos ou clarões nos céus, mas com sutilezas, com leveza, com um sentimento profundo de que algo mudou, mesmo que você não saiba explicar como ou porquê. São respostas reais do campo espiritual ao seu novo posicionamento energético. Mas atenção, harmonia não é ausência de problemas, é presença de equilíbrio. O universo não promete que tudo será perfeito após uma limpeza espiritual, mas ele garante que você estará mais preparado para lidar com os desafios, com serenidade, clareza e proteção. E isso muda tudo. A vida continua, mas agora você caminha com um novo olhar, um olhar que percebe os sinais, que escuta o invisível, que entende que até as formigas, as pequenas criaturas que antes causavam incômodo, podem carregar lições espirituais profundas. E talvez essa seja uma das maiores mensagens de todas. Nada é pequeno aos olhos do universo. Tudo tem propósito, tudo comunica, tudo reflete. Com essas práticas simples, você se mantém em sintonia com o sagrado. E quando algo sair do equilíbrio, porque é normal que saia, você saberá como reequilibrar. E se as formigas voltarem, você não reagirá com medo, mas com sabedoria. Vai olhar e dizer: eu já entendi, eu estou ouvindo. Obrigada, universo. O universo não precisa gritar para ser ouvido, ele apenas precisa que você esteja disposto a escutar com o coração. As formigas não foram um incômodo, foram um chamado, um lembrete de que o sagrado vive nos detalhes. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso. Você pode ser o sinal que o universo vai usar para transformar a vida de alguém. Eu peço que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre as nossas postagens. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.